Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, e no episódio dessa semana vamos comentar sobre o filme Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. A continuação aí, a segunda parte dessa franquia de Zack Snyder da Netflix, que já gravamos sobre a parte um no final do ano passado. E agora retornamos aí com uma nova participação aqui no Nerd Debate e uma participação daquele mesmo podcast para dar aquela misturada de alguém que está chegando agora, alguém que já estava antes, porque Jordan disse que ele se recusa a assistir essa franquia aí, porque ele achou muito ruim o primeiro filme e não quer assistir essa segunda parte. Ele deixou essa mensagem. Então, para falar sobre este filme, eu sou o Luiz Felipe, apresentador deste programa. Estamos aqui com o João Zod, que tem as suas referências aí dos Sete Samurais. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa o horário que esteja quando estiver assistindo. Estamos aqui para falar da continuação, né? Pena que o nosso bom amigo Jordão se, se eximiu, né? De ver toda a emoção que é assistir a continuação desta saga épica, que continua, assim, bem mediana, né? Nada fora da curva, mas eu tenho algumas coisas para acrescentar nesse episódio. E estamos aqui também com o Bruno Brunet, que acabou de chegar, viu os dois filmes nessa semana, então tá tudo fresquinho na cabeça dele. Boa noite. Não, o primeiro eu tinha visto, já tinha visto ano passado. Ah, tinha? Esse já Ah, tá. tinha. E aí vamos dar mais algumas contribuições. Mas já tava comentando com os ódios aqui que já tive a impressão de ser meio mediana também a obra, né? Mas eu pensei que tinha sido uma experiência minha particular de alguém que não conhecia muito bem. Mas vamos lá. Pois é, só revisando algumas coisas, né? Esse roteiro de Rebel Moon era algo que tinha sido. Diz-se aí que Zack Snyder tinha esse roteiro desde os anos 90. Diz, né? Um amigo dele lá deu umas entrevistas aí dizendo isso. Aí ele apresentou pra Disney ali no começo, se eu não me engano, quando ela comprou a franquia da Star Wars. A Disney recusou. Agora ele apresentou pra Netflix, a Netflix liberou pra ele fazer aí os filmes. Ele disse que ia consertar o universo Star Wars, ia fazer Star Wars melhorado do jeito dele e tal. Veio a primeira parte, disse que ia sair uma versão do diretor da primeira parte, que ainda vai sair em algum momento aí. A gente fez um Nerd Debate, a gente não gostou no geral, né, da primeira parte. Zod aí explicou que toda a referência dos Sete Samurais que existem é um clássico japonês e que ele tentou, né, referenciar. E agora finalmente a gente veio com a segunda parte que eu devo dizer que eu gostei mais que a primeira, só que o parâmetro da primeira está tão baixo, né, que mesmo esse filme sendo melhor que o primeiro, ainda não é um filme que eu considero bom, entendeu? De tão ruim que foi a experiência do primeiro. Porque esses dois filmes foram filmados juntos. Né? Zack Snyder tem essa megalomania de fazer filmes gigantes. E com certeza a Netflix não ia deixar ele fazer um filme de 6, 5 horas. E ele dividiu em duas partes. Então a primeira parte já vai ter uma versão do diretor que, sei lá, vai ter 3, 4 horas, né? E a segunda parte aqui, acho que não vai ter versão do diretor, não sei. Mas, assim, claramente a gente percebe que toda a ação melhor foi deixada para essa parte, né? E ainda não acho que salva a franquia. Eu acho uma franquia muito medíocre, muito ruim, sabe? Nem medíocre, acho ruim mesmo. Mal desenvolvido no geral. E Zó, daí vem essa questão que a gente comentou no primeiro podcast. Não sei se você lembra. A gente teorizou duas coisas. Que essas duas coisas foram. As coisas que a gente teorizou, mais ou menos, a gente acertou. A primeira, que era a questão da menina, da princesa estar viva. Isso aí a gente tinha teorizado naquela época. É a segunda coisa que a gente teorizou, que ia ter a explicação melhor ali do daqueles personagens, né? Porque Zack Snyder tinha dito que ia ter melhor isso na versão do diretor. Mas explicou um pouquinho de cada um naquela cena muito ruim também, que ele estava reunido ali numa mesa e tal. Então a gente
É tão ruim que a gente acertou todas as teorias, né? E aí, o que é que vocês... Tem algumas Bem, coisas a né? citar aí. Bem, né? O filme, como filme, né? Como estrutura, ele consegue ser bem melhor que o primeiro, né? Mas ele ainda peca em desenvolvimento. Eu comparei muito, assim, não querendo comparar em detalhes, né? Mas a estrutura ali do desenvolvimento foi meio que um Batman Begins, certo? O filme tem 2 horas, filme. Você tem 1 hora de introdução ali, desenvolvimento, particularmente mal desenvolvido, na minha opinião. Totalmente. E 1 hora de tiro, pipoca e bomba, certo? Esse, que foi a parte que eu mais gostei. Pronto. E aí, Porque a da primeira, o do primeiro filme eu odiei, essa parte da ação. venhamos e convenhamos, né? Apesar de ter sido muito mal feito no primeiro filme, Zack Snyder é muito bom de cenas de ação. Embora continua com aquele mesmo defeito que a gente já comentou no filme anterior, né? Ele exagera demais no slow motion lá, nas cenas. Para mim, a melhor cena, mais bem aplicada até de efeito em todo o contexto da história ali, foi a aparição do robô. Porque a aparição do robô foi muito, assim, coube aquela cena, né? Câmera lenta, ele levantando o cara, aparece no momento crítico lá, que a galera tá quase morrendo e tal, Não, mas... apareceu no momento crítico, mas eu achei totalmente jogado. Totalmente Mas, ruim. Não... sim, Mal mas encaixado, entendeu? a cena é legal. A cena, assim, como a execução da cena é legal. Não o contexto da cena. A execução da cena é legal, certo? E eu gostei muito, até porque, no meu íntimo, eu acho que Zack Snyder deve ser muito fã de anime, porque aquela cena ali é anime total, né? Ele levanta de costa, câmera lenta, É o Super Hero Land, né? a capa esvoaçante, né? Que o, é até engraçado que no filme 1, a última cena que o robô aparece é com uma coroazinha pequena que a menina dá para ele, né? Aí nesse filme ele tá de capa, tá com uma coroa gigante de alça, tá com a porra toda. Né? Esse foi um negócio que eu senti falta. Eu tava bem curioso quando eu terminei o primeiro filme. Tava curioso pelo arco dele, do robô, e quase não teve. Não tem, né? Ah. E É. esse filme, para mim, não sei se vocês já assistiram Sucker Punch, também do Zack Snyder, ele acabou tendo uma estrutura muito parecida com o Sucker Punch, que é um monte de coisa aleatória que é jogada, sem explicação, com execuções belíssimas de cenas de ação, que entretem você visualmente, mas que realmente não tem explicação para as coisas que Não acontecem. Né? tem profundidade, né? Não tem Não aprofundamento. tem profundidade, não tem aprofundamento. Ele fez uma tentativa muito falha naquela reunião, que é horrível, realmente. Horrível. Horrível. Zod, eu até Também falei achei. com o Bruno. Zod, ele coloca todos os personagens sentados de um lado da mesa. Eles podiam estar na mesa, tipo, um do lado do outro, né? A menina lá das espadas, ela tá até de ladinho, assim, meio mal posicionada assim de ladinho. Beleza, ele gosta das referências cristãs, pode ser uma referência à Última Ceia? Pode, parabéns, Zack Snyder. Mas assim, fica muito esquisito todo mundo sentado de um lado só da mesa, entendeu? Podendo estar ao redor da mesa, entendeu? É estranho essas coisas. Além da cena, esse negócio dos flashbacks ali pra explicar o passado de todo mundo e tal. Isso é estranho. E o da Cora a gente já tinha suspeitado, né? Que ela tinha sido. Tinha algo a ver com essa. Com esse golpe de Estado que tinha acontecido, né? Isso a gente tinha suspeitado lá no, É, na. É muito Eu ruim, achei velho. essa cena estranha também, meio. A impressão que eu tive, eu tava só esperando a galera olhar pra câmera, tá ligado? Ficou meio amador ali, assim, claro que falando de um jeito meio genérico, né? Mas parecia que os caras tava, sei lá, quem tava filmando tava pedindo pra galera, não olha pra câmera, não olha pra câmera, não olha... A impressão que eu tive assistindo essa cena foi isso, velho. Bem O Zack estranho. Snyder, eu acho que ele tinha que abrir mão dessa questão de ser roteirista dos filmes dele, porque ele é um deles, dos roteiristas, né? E ele é a questão errar, é o contrário de George Lucas. George Lucas devia ter aberto mão de ser o diretor dos filmes que ele escrevia, e porque George Lucas cria universos muito interessantes, e Zack Snyder é o contrário. Ele dirige muito bem, mas quando ele vai escrever as paradas,
ele se perde num clichê sem profundidade e sem graça. É só você ver. Vocês se importam, tirando a Korra, a personagem principal aqui. Vocês se importam com qualquer outro ali que morresse? Eu Qualquer acho que outro? ele não teve nenhum personagem teve. Nem a própria Cora, né? Não teve Nem um a própria Cora, desenvolvimento pra você se apegar ao personagem, sabe? e Ele a matou própria muita gente história, desde o primeiro um, né? Desde o um lá, ele e nem matou a muita gente, própria mas. história da Cora faz você se apegar a ela. É. E é um negócio Eu assim, particularmente, os personagens são muito ingênuos. Todos eles, tirando Até os vilões. o Gunnar, né? Todos eles, mas tirando o Gunnar, que é meio ambíguo ali, mas ainda assim é ingênuo, né? Ele joga pros dois lados, acaba assumindo, ganhando poder, inclusive, mas é tudo muito ingênuo. É o tudo muito melhor previsível, personagem sabe? o melhor personagem que tem pra mim é o companheiro amoroso lá da Cora, né? Que eu esqueci o nome. É o Gonar. É o É o Gunnar, Gunnar. ele. Ele Isso. morre nesse filme. É o melhor que tem. Ele é o Então, mais bem, exato. bem construído, vamos dizer, né? Ele é o Porque mais você entende. um pouco mais ambíguo ali, mas mesmo É, assim, o desenvolvimento de todos eles eu achei bem por porém, cima, velho. o Zack Snyder não trabalhou isso, porque assim, quem assistiu Sete Samurais ou viu alguma reinvenção, né? Que a gente tem os Sete Magníficos, né? Que é a versão faroeste, tem remake, tudo mais, tem anime, que é o Samurai 7. Você já sabe que um grupo ali vai morrer, tá? E os samurais ele tem características, né, de personalidades que são trazidas para os personagens da série. A característica do personagem do Gunnar era a característica de um personagem carisma famosíssimo, né? Muito carismático do Samurai 7, que morre no clímax final, na cena final ele morre, que é o Kikuchi, que ele é um cara extremamente inocente, sabe? Ele é um personagem inocente. No universo, porque assim, os Sete Samurais, quando os samurais vêm, todos eles são forjados na batalha, né? Tirando o samurai jovem lá, que é o que nunca tem participado de uma guerra, tem esse Kikuchi, que ele é um filho de um. Ele é filho de agricultor e ele não é um samurai puro, né? Vamos dizer, né? Ele é um guerreiro. Ele não Exato, mas tem essa malícia, tá entendendo? o Snyder vacilou até nisso, viu? Porque não conseguiu juntar os 7 samurais. Sempre são Não, 6. sempre são seis. Sempre são 6. Porque eu pensei que o robô ia se juntar a eles no começo. Não se juntou. E quando ele se junta, o outro lá já meio que morre. Então, A menina sempre são daqui 6. que é a referência do Kyuubi, né? Que é o samurai mais forte, já tem morrido na hora que ele se junta. Ele É. já morreu. Que tem uma morte totalmente desnecessária, num momento estratégico totalmente, assim, bobo, né? Porque você pai, cria um lugar que você vai deixar as pessoas frágeis, né? Os idosos, os velhos, as mulheres, as crianças. E aí você sabe que aquilo ali, um general extremamente experiente, como Tais, sabe que aquilo ali é um ponto que é um ponto fraco, né? Que o exército oposto ele vai querer atacar aquilo ali. E deixa uma pessoa protegendo, taca a pinóia. É. Então eu acho que falhou nisso. Não sei se o Bruno concorda. Eu não vou nem citar a primeira parte, eu tô falando na segunda. Desenvolve mal os personagens que vieram do primeiro filme. E você não se importa com nenhum, a não ser que seja algo particular. Por exemplo, eu me importo muito com o Titus e com a Cora. Mas por quê? Porque o Titus já é um ator que eu gosto muito de outros filmes. E com a Cora eu simpatizei com ela do primeiro filme porque tem essa parada, essa história do passado dela que a gente não conhecia. Então isso me faz simpatizar com ela. Todo o resto, pra mim, e nada é a mesma coisa. Entendeu? É tudo meio que. Até a menina lá das espadas, muito assim. Nem fala direito. Entendeu? Ela é a silenciosa, né? A samurai silenciosa, digamos assim. Muito sem graça, entendeu? Então quando essa galera morre, eu fiquei pensando, pronto, vai matar todo mundo. E eu não tô nem aí com ninguém, não tô me importando com o que tá acontecendo. Entendeu? Muito, muito mal desenvolvido. E outra coisa que eu fiquei assim, para não viver, velho.
Aquele momento que eles estão mirando a nave lá, quando eles já estão no planeta. Aí eles falam assim, eles colocaram os grãos como se fosse de refém, né? Usando os grãos de refém. A Não estrutura vamos das atirar. casas. Não vamos atirar porque a gente. Boy, eles precisavam daqueles grãos mesmo. Não é possível. Não é possível. Entendeu? Tem uma cena que o almirante lá, ele explica, né, sobre isso aí, mas eu achei bem, tudo muito superficial. Que ele fala que o Império, né, o Império não fornece recursos para ele, parece que cada setor age por si só, alguma coisa assim, e eles estão realmente necessitados de comida, né? E aí, parece que de início, é isso que impede eles de atacar, eles queriam pegar aqueles grãos de algum jeito, depois que eles tocam foda-se, né? Mas eu achei Infelizmente, né? muito mal muito ruim. explicado, velho. Muito mal É, explicado. Tudo, infelizmente, de o lance cima a dos baixo. grãos, o lance dos grãos, ele não consegue repassar a urgência, a necessidade daqueles grãos, né? Para É, justificar tudo aquilo. Porque você tem encoraçado, nave, equipamento bélico, tem espada laser, tem máquina que ressuscita o cara, mas não tem grão, não tem alimento pro exército. Tá, capinóia. Aí o cara é, depende da produçãozinha de uma vilazinha de tamanho de nada, tá ligado? Uma vilazinha de trigo, com perdida relação num planeta aleatório. a Pois é. essa questão, eu percebi algumas referências, assim, sabe? Eu não sei se eu tinha comentado com o Luiz antes, eu percebi algumas referências na época do Império Romano, sabe? Algumas referências ali. E aí a questão dos grãos e das plantações é uma delas que eu percebi. Um dos motivos do Império Romano entrar em colapso foi a falta de grãos, né? Mesmo eles tendo poderes assim bélicos, armaduras, melhores guerreiros, melhores tudo. Quando tinha crise de grão em principalmente no Egito, morria soldado a rodo, né? Porque uma coisa é a gente imaginar um saco de grão, outra coisa é para alimentar uma família, outra coisa é a gente imaginar toneladas e toneladas de grãos para alimentar um exército, né? Então eu percebi esse tipo É, de referência. E aí, outra coisa que me deixou um pouco estranho é que tem quase 10 minutos de uma cena dos caras plantando ali, né? Plantando, Colhendo. colhendo, e com stop aí. motion, viu? Com cenas Exatamente! Slow motion, foi slow É, motion. trabalhadas. Stop eu motion, não, olhando, slow motion, né? eu assistindo essa cena e pensando, rapaz, o nome do filme não é Skygiver, porque estão focando tanto na plantação aqui. Eu achei interessante a cena por si só, mas eu achei ela bem deslocada. Ela como curiosidade, você aprender ali como é o manuseio de uma fazenda de plantação de trigo e tal, é interessante, mas eu não achei que coube ali, não, nesse tipo de filme, não. E avaliando bem a logística é bem complexo, né? Porque a galera chegou lá É, do nada e aí você tinha 5 dias para se preparar para uma invasão. Desses 5 dias, 3 dias foram dedicados a colher os grãos e isso. armazenar, tá ligado? Na Aquela mão, né? galerinha Porque que morava não na tem fila, na hora, sem não tem, tecnologia ali, né? Estão sem não, tecnologia, por causa da não tem privação, né? tecnologia. Aí, em seguida, em 2 dias, fazer as preparações bélicas, cavar buraco, fazer aquela trincheira super, ultra, hiper, mega bem elaborada que É. fizeram, Da Segunda Guerra plantar as Mundial ali todinho. bombas, É, treinar, Treinar treinar, soldado. treinar soldado para atirar, para dar balão, lutar jiu-jitsu, tá, É. olha. eu fico com a impressão que é tudo muito, eu não diria infantil. Eu Não sei se eu diria, diria eu anotei infantil. eu usei justamente esse termo aqui nas anotações. O Pronto, é te- como se todas as justificativas dadas fossem infantis, até a Isso. justificativa para a morte do rei, da rainha e da princesa e como eles jogam a culpa pra cima dela, né, da Cora, pra ela fugir. Tudo aquilo ali eu achei muito É, infantilizado, sabe? Muito assim, bobo, muito mal isso, feito, exato. muito, né? Eu tenho essa impressão, mas não no sentido pejorativo do termo infantil como algo ruim, mas assim, é tudo muito superficial mesmo, sabe? As Isso. explicações são extremamente óbvias, parece que é para uma criança absorver aquele conhecimento. E aí eu até pausei o filme e fui ver a censura que era, porque eu tava pensando que era uma censura de 16 ou 18 anos, depois eu vi que era 14. Aí então tá meio explicado aqui, né?
Porque a Parece ideia que é feito dele. para um público mais jovem mesmo, um negócio muito caricato, é tudo muito caricato, o bom é sempre bom o tempo todo, e as decisões são ali. Assim, a gente vê isso em outras obras, mas não tão infantilizado. Por exemplo, Star Wars, né? Foi utilizado como referência, né? Você vê referências grotescas o tempo todo, né? Mas Star Wars, apesar de ter essa assim, obviedade nas decisões, os personagens não são tão infantilizados assim, né? A ideia dele, da versão diretor, e a ideia dele original era ser um filme mais 18. Então a versão diretor do primeiro filme vai ser libera geral. Agora ninguém sabe, né, o que vai ser esse libera geral É. todo aí. Não vejo como ele encaixar algo 18 mais ali, não. A menos que tenha, sei lá, peitinho ou cabeça rolando, mas o roteiro não vejo, não, velho. Porque ele vai focar em desmembramentos. Mas se você pensar bem, a primeira parte também, toda aquela justificativa pra recrutar a galera também foi muito infantil. Aquele negócio, você tem que montar nesse bicho e domar esse bicho, eu vou lhe libertar. Tudo muito bobo, muito besta, entendeu? Assim. Aquela cena ali seguiu a me ordem, né? pareceu que eu tava assistindo como treinar o seu dragão, sabe? É, Foi, dragão. é tudo seguindo o mesmo padrão, assim, o padrão continuou, né? A única melhora que teve foi uma batalha melhor, porque a batalha anterior claramente foi num fundo verde muito ruim, né? Naquele. Eu ia até fazer um questionamento sobre algumas coisas ali que eu não sei se é um comportamento, assim, planejado, se é um problema. E aí eu vou até perguntar a vocês que acompanham mais. E aí eu procurei algumas coisas sobre isso, para saber o que trata. É um negócio que me deu muita agonia no filme, no primeiro, e eu percebi em alguns outros filmes. A profundidade de câmera a profundidade de campo da câmera, né? Exatamente isso. E aí eu procurei termo para isso, e tem um termo específico para isso, que é distorção óptica, olho de peixe ou aberração de Seidel, não sei se é alemão. E aí, isso é intencional ou isso é um problema de gravação mesmo? Não, é intencional. Essa explicação está no documentário do Snyder, que está lá também, da produção do Rebel Moon. Isso eu acho muito ruim, cara. Isso me dá enjoo em algumas cenas, cara. É terrível, assim. Parabéns, Rod. Você foi profundo aí, viu? Pra ver o documentário de Zack Snyder falando. Inclusive, né, queria exatamente usar essa informação, porque depois que vi o documentário, eu mudei um pouco também a minha visão a respeito da, digamos, mediocridade do filme, tá? Porque, querendo ou não, há uma dedicação imensa à produção, tá ligado? Assim, a execução, infelizmente, de Zack Snyder é péssima. Venhamos e convenhamos. Não está convencendo, mas a estrutura de construção de mundo que ele faz é muito boa. E assim, confesso também que me incomodou de cara essa profundidade de campo. Por quê? Ela foca exatamente ali no centro da tela, que é wide, tá? Isso. Ela é um wide, ela não foi feita em IMAX, nem um pouco no Oppenheimer. Ela é wide, clássica, né? Daqueles cinemas antigos. E o Zack Snyder disse que queria fazer um teste com uma câmera diferente. Que ele não queria a câmera porque ele disse que gosta de trabalhar com câmeras com profundidade de campo pequenas, porque ela melhora, do ponto de vista dele, a sensação de proximidade, né? Nas cenas de close, essas coisas assim. É como você imaginar a cena do gladiador, né? A mão do Márcio lá passando no campo de trigo também, né? Imagina uma câmera dessas Zack Snyder naquela cena, a profundidade de campo pequena, e a mão vai ficar muito próxima da tela e tudo ao redor vai ficar desfocado, simulando a visão de quem está olhando, tá entendendo? Se você tivesse uma proximidade muito grande da cena. Que eu acho que também combina com a paleta de cores que ele usa, né? Que o Zack Snyder também tem um problema com cores monstros. Inclusive, no documentário também mostra, né? Quando ele está escolhendo o figurino dos personagens, armadura, ele quer tudo próximo de tom de cinza, sem uma saturação lá embaixo. Aí Ele não gosta de cor. Também. Ele não gosta de cor. As armaduras são desprovidas, as armas são desprovidas de cor, tá ligado? Mas ele tem uma equipe criativa muito boa, sabe? Quando você olha ali,
o cuidado que foi feito nas armas, a lógica que ele explica lá que as armas ela atiram um peixe em alta temperatura que simula lava, tá ligado? E Eu aí percebi isso. quando Até ela atinge, os sabres que eles usam, né? Se você perceber, em alta temperatura, tá a ligado? O Korra não consegue É. usar o sabre sem usar uma luva, né? Um uma protetor ali. luva, porque ela pega Ele na enrola com um pano, manopla né? e ela não aguenta porque o cara tá com armadura, né? Então ele pode usar. E o maluco lá tá de luva. E ela não pode usar porque ela tá com a mão limpa, ela tem que botar um pano porque a estrutura da espada esquenta. E isso são minúcias que você não nota, né? Você vai assim na observação, tá ligado? E aí ele mostra, né, por exemplo, a arma, quando você atira, que ela atinge um alvo, que não seja de armadura, ele vai transpassar o cara e cauterizar, aí não tem sangue. Se for alguma coisa que resista, como por exemplo, quando eles atiram na armadura, aí ela espalha, porque ela é líquida, tá ligado? Aí, cuidado com o figurino, eles montaram aquela droga daquela vila, tá ligado? Foram para uma locação, montaram as casas, botaram aterro para fazer a plantação de trigo de verdade, a plantação da Não, e verdadeira. a mecânica das máquinas é tipo um steampunk, né? Que tanto a Isso, nave quanto o robozão lá gigante, quando chega no final, é tudo soltando fumaça, as máquinas é girando uma parada à mão, a manivela e tal. Eu achei É legal carvão, essas né? coisas. Parece que eles usam carvão ainda. Tem uma cena lá que o cara Tem fica uma jogando. parada a carvão ali. steampunk total, não é um Tem um negócio núcleo, tem tecnológico. um núcleo ali da nave que tem um olho que a gente não entende muito Isso, bem o que é, mas tem abaixo daquilo ali tem uns cavão que a galera joga, uma uma fornalha. fornalha. Isso, a fornalha. Eles fizeram o campo de trigo. Aquela cena que eles fizeram foi realmente colhendo trigo de verdade, tá ligado? Os atores usando as máquinas, as coisas lá. Fizeram um rio, cavaram, até assim. Há um cuidado assim na estruturação do mundo, tá ligado? Tirando as cenas de fundo verde, obviamente, né? Que tem muita coisa de fundo verde. Mas o Zack Snyder ele tem essa em parte megalomania, sim, porque tudo tem que passar por ele, tá? Mas ele tem esse preciosismo nesses detalhes, sabe? Isso eu acho legal. Só que aí ele peca realmente na execução. E ainda vem ouso ir mais além, né? Ele tem um sério problema, esse filme, ele tem um sério problema de edição, que eu acredito seja culpa do Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, na biografia dele, ele acaba gravando muito material. E aí a coisa fica, ao invés dele pegar e tentar fazer algo sucinto para tentar criar um contexto dentro de, sei lá, 10 cenas, o bicho bota 40 cenas. Aí quando vai na edição, para poder caber em 2 horas, tem que cortar metade do filme, tá ligado? É. É tanto que a gente, quando assiste o Batman vs Superman lá, a versão cinema, que a gente assiste no cinema, é cheio de furo, tá ligado? Como é A em Lois todo Lane não filme. faz sentido naquele filme. Não faz sentido. Quando você assiste a versão estendida lá, que são 35 minutos a mais, o andamento da coisa passa a ser mais tragável. Você Isso. começa a entender algumas motivações ali, porque a edição é forçada a cortar. Aí, na hora que o cara vai escolher o que deve sair, o que deve ficar, ele deixa um monte de elementos desconexos, deixa você tá ligado? Que eu acho que é culpa do Zack Snyder. Ele de lado lá do editor e fez, pronto, tira esse, bota esse, porque não tem condições, velho. Pois é. E pra você ver como tem essa parada até que não faz sentido e perde a graça. Por exemplo, desde o filme anterior a gente já sabe que o vilão sobreviveu, certo? É. Star Wars total Aí ali, bem. a galera volta pra vila e diz assim: não, a gente matou ele e tá tudo bem. Aí o rapaz lá, que foi o único soldado que restou, que meio que se incorporou na vila, né? Aí ele recebe a mensagem e diz: a galera tá vindo. E a galera da nave já se liga, ó. Os caras estão lá, né? Voltaram pra lá, né? Aí, quando ele aparece e tem a revelação que ele está vivo, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma pro Porque público que eu tô dizendo porque assim. o mais bizarro é que na cena anterior explicam, né? Tipo, ó, ele não morreu, porque se ele tiver morrido, a nave tem que ir embora e voltar pro Império, né?
E aí, tipo, se a nave tá lá e vai atacar, aí fica, parece parece que essa informação é ignorada, tipo, sei lá, é outra pessoa que vai atacar. Sabe? Ninguém se questiona se realmente ele tava vendo. Não, tem um que fala lá, né? Eu não lembro se é o menino lá que era do Império ou se é alguma outra pessoa que fala, né? Que se eles vão continuar o ataque é porque o Almirante tá vivo. E aí, acho que é o Gunak que fala, não, mas ele morreu. E pronto, e fica por isso mesmo, assim, pô, o negócio é tão ingênuo, o roteiro é tão ingênuo que nenhum habitante levanta o questionamento. E se ele não tiver morrido, vocês viram o corpo, tá ligado? Não tem um questionamento desse, de tão infantilizado que é o roteiro, pô. E ficou essa questão, se ela se entrega ali, será que eles realmente pegam os grãos, vão embora com ela e acabou? Nossa, essa cena me Né? deu uma agonia, velho. Me deu uma agonia, porque assim, foi o ápice de ingenuidade pra mim ali, sabe? Assim, de Dela querer se infantilização. render. Exatamente, porque, tipo, passaram uma semana planejando, teve o primeiro filme, já passou um monte de coisa. Antes do primeiro filme, ela passou para aquela história de vida todinha que ela teve. Aí, quando combina uma reviravolta, uma rebelião com um monte de gente que já morreu, ela chega assim: tá bom, quero continuar isso aqui não, agora eu vou me render aqui. Pra ver se ele leva o grão e vai embora. Pô, nessa vida todinha que a Cora teve, ela não aprendeu que aquele cara só faz mentir? Porque Não, e o a pior galera não é isso. somente, tá ligado? O pior não é isso, Bruno. Véio, bizarro. Aparentemente, ele realmente ia cumprir a palavra dele. Por incrível que pareça, de tão assim, ingênuo que o filme é, aparentava que ele ia fazer isso mesmo, porque ele estava mais interessado nela do que nos grãos, naquela altura do campeonato, né? Porque ele queria se glorificar, né, perante lá o Belisarius, né, o regente e tal. Ele queria mais o poder individual dele do que tava se importando com aqueles grãos. Pra mim era evidente que ele ia pegar ela e explodir o planeta e ir embora, pô. Aí não, eu acho que chegou ao ponto de que Zack Snyder realmente, por algum segundo, ele deve ter pensado. Porque a cara dele me parecia realmente que ele tava tão fácil na mão dele de levar ela dali, que eu acho que ele ia cumprir a palavra dele, entendeu? Porque eu acho que se ele fizesse alguma merda, ela poderia se revoltar e dentro da nave, entendeu? Eu fiquei então, realmente com essa impressão. Essa cena, ela assim, me despertou. Eu até anotei sobre isso aqui, porque assim, é muito caricato. Tem 4 pontos aí que é meio problemático nesse tipo de roteiro, que é o seguinte. É colocado em evidência. E aí, quando tu me explicou que ele utiliza muita referência do cristianismo, que eu não sabia, aí algumas coisas foi conectando, sabe? Notou mais alguma coisa que a gente não notou, tirando a cena da Santa Ceia lá, da última ceia? Eu notei, assim, mais a questão do roteiro em si, né? E da decisão dos personagens, né? Que é justamente esse pensamento que a gente acha meio infantilizado e é muito caricato, é a presença de 4 fatores, né? Um é o maniqueísmo, e aí o maniqueísmo é presente em todas as religiões monoteístas, né? Que é aquele negócio que é o bem contra o mal, o bem vencer o mal, né? Então a gente vê essa ambiguidade, essa dicotomia, né, essa dualidade entre um e outro, e eles são bem colocados assim, tipo, ó, o bom não sai desse círculo e o ruim não sai desse círculo. Isso é o maniqueísmo, sabe? E a série, o filme, ele é assim. E aí, quando você pega essa estrutura e joga pra um filme desse naipe, ou qualquer outra obra que tente fazer com que um lado vença o outro, né? Sempre vai colocar os bonzinhos, entre aspas, em problemas, né? Porque, tipo, toda decisão dele é evidente qual que ela vai ser, que é que vai ser tomada, né? Então, um vilão que não tem escrúpulo, digamos assim, ele sabe como explorar essa questão, né? Ética e tal. E aí é o que eu vejo como um problema, assim, num personagem como a Artelés, né? A Cora lá, né? Porque ela teve a vida todinha, aquela experiência de império, de matar gente, um monte de coisa. De repente, ela não sabe mais discernir o que um vilão pode fazer, pô. É um negócio, assim, muito bizarro. Eu achei bem infantilizado nesse sentido, assim, né?
Então eu percebi essa referência assim, do maniqueísmo, tipo, é tudo muito caricato. Ó, esse personagem aqui é bom, então ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso porque ele tem que destruir isso aqui. Então o inimigo é isso aqui. Então foi essa referência que eu captei, assim, nessa questão. Pois é, ele sempre gosta de usar as referências cristãs, mas normalmente eram referências visuais, sabe? Assim, nada muito em roteiro, algo assim do tipo. Mas assim, Zack Snyder também nunca fez muito personagem muito profundo, sabe? No geral. Aham. Sempre assim é um palmo de profundidade, assim. E como eu disse no final, eu não me importei com quase ninguém. O próprio vilão mesmo, o Atticus, na lei também não me importei. Como eu disse, muito sem graça quando ele aparece, porque, ó, surpresa pra galera de lá, mas pro público sem graça também, entendeu? Não tem surpresa É. nenhuma. Ele falha muito nisso, entendeu? Uma outra referência que eu até já tinha citado aqui no início desse programa, né? Foi que assim, algumas referências com o Império Romano, né? E aí uma que eu achei interessante, assim, do jeito que ele colocou, mas bem pincelado por cima também, foi a cena da morte, né? Do Imperador lá, que a gente até falou, né? E quando colocam a culpa na Cora, né? Que é o Imperador mesmo, aquele primeiro que foi assassinado pela. É Era o rei. Isso, o rei, é. E aí, isso me lembrou bastante ao assassinato de Júlio César. A cena em si, tá ligado? A Isso. Cora é como se ela fosse o Brutus, né? Até tu, o Brutus. E aí a culpa recai sobre uma pessoa, que no caso seria a Cora, né? Que é a pessoa próxima ali. E depois, mais pra frente, com a cena do Almirante, né? Sendo desconectado da máquina. Que até a roupa é igual à vestimenta romana, né? Que ele tá usando lá. Então a postura que ele vem de braços abertos a pra minha sogra, sair. né? Isso, é igualzinho, pô. Ele sai de braços abertos da máquina lá, o cara bota a roupa nele lá, igualzinho a romana. Eu esqueci o nome daquela peça de roupa que ele chamava lá, que parece uma bata, né? Ah, entendi. E é igualzinho, Entendi. pô, é igualzinho. É Então, verdade. foi uma outra referência que eu Só encontrei. me lembre, ele sai da máquina de braços abertos tipo crucificado? Ou Aí não? eu não Não, sei, pô, isso aí eu não sei. ele se erra quando o cara vai vestir, ele abre os braços. Isso. Ah, tá. Isso mesmo. Porque tem tipo um servo, né, pra vestir ele. Pronto. Aí o capitão dele lá que faz essa cena lá, né, com ele, né? E tem outra referência de anime que é quando a personagem, a mulher, né, corta o cabelo, né? Isso aí é um clássico de É, anime. Quando eu vi ela olhando assim, pensativa, que é tudo muito evidente, né? Eu falei, vai cortar o cabelo, vai muito, cortar o cabelo. muito previsível, é. Clássica cena. Aí, como a gente falou no começo, a questão do robô aparece lá aos 45 do segundo tempo. Eu acho que ele já deveria ter entrado na história muito mais cedo pra gente ter alguma É, graça, né? E pra mim, é porque era algo que a gente tinha falado até no primeiro filme, no Nerd Debate do primeiro filme. Porque se eles tinham parado de funcionar quando a família real morreu, porque eles perderam a função, agora eles têm que despertar no universo todo, porque eles falam isso, né? Em todo quanto é canto que tinha esses robôs, eles pararam de funcionar porque perderam a função. Beleza. Agora eles sabem que a princesa tá viva, então, no mínimo, vai ter que ter um exército de robôs daquele do lado dos rebeldes aí, digamos assim, né? Mas eles tinham um Ah, pensamento interligado ou não? então, dava a entender que sim, Hum. porque se todos eles pararam de funcionar meio que ao mesmo tempo, dava a entender que era meio que um pensamento de colmeia, né? Uma mente de colmeia. Porque Deu a eu não entender lembro no isso. primeiro filme como é que foi essa parada. Porque pode ser, tipo assim, vai que todos os robôs estavam num ambiente e ele falou, ó, o rei morreu, agora vamos dormir. É diferente do se o pensamento for de comédia, tá ligado, né? Eu não lembro como é É, que é. Como é que Mas era tem a de questão fato. da programação também, né? Que ele era programado pra fugir, Então, capaz mas de ver. existe duas formas, né? Uma é sem fio e a outra é com contato, né? Eu não sei como é que é. Eu não lembro, na realidade, no primeiro filme, como é que é colocado, né? Se é. é, Porque eles pode ser. estavam agindo como carregadores do exército, né? Eles estavam carregando as coisas Isso. daquela galera que chegou no primeiro filme lá pra se instalar
Aí ele se revolta pra defender a menina. É isso que acontece, né? Então, mas o que o filme não deixa claro é se esse comportamento desses robôs que estavam ali é com todos do universo lá, né? Isso aí Fica provavelmente vai evidente. ser num terceiro filme. Mas aí Deixa eu ver se esse filme. eu concordo contigo que, assim, pra mim, o arco do robô ele deveria ter sido iniciado já no primeiro filme. Não no final desse segundo, tá ligado? Já Não, deveria não, ter pra um. mim, se ele não foi explorado lá, ele deveria ter sido explorado aqui, no segundo. Entendeu? Eu acho que Era eles uma coisa. deveriam ter já colocado ali uma pitadinha. Olha, o robô vai fazer alguma coisa aí no segundo, hein? É nem isso, pô. Eu comecei esse filme Eu acho pensando que assim, quando aí eu eles tô. voltam, Quero ver o que esse robô vai fazer, velho. Comecei o filme assim, velho. o robô tá totalmente diferente do que ele saiu. O modo de se comportar, o bicho tá mais ali Eu passei o filme todo na esperando a porra do colheita. robô, velho. Só chegou O no bicho virou finalzinho tipo ali. eremita, fica vendo tudo É, ali por cima das montanhas e tal. é. Virou o profeta ali da região. Doideira, cara. E Vocês querem saber qual é o top 10 de filme da Netflix hoje? Hoje, ele tá como? Na ainda data tá em que a gente primeiro, tá já tudo. gravando, em primeiro lugar tá a parte 2 de Rebel Moon. Ontem Em tava também. segundo lugar tá o filme de Pica-Pau, Pica-Pau As Férias de Acampamento. E em Previsível. quarto lugar tá a primeira parte de Rebel Moon. Que a galera foi lá. Sério? Eu assisti, eu É, reassisti, né? Eu isso. quase botei pra assistir, assim, alguns pedaços antes. Comendo. Às vezes eu acho também que a Netflix ela tem essa pegada também. Forçar a barra, né? Não é forçar a barra, não. A Netflix entende muito bem o público dela, sabe? Sim. Então eu acho assim, que eles focam muito. O top 10 deles, principalmente em produções Netflix, geralmente são coisas muito para afegão médio. Né? Eles criam um hype na coisa, aí ele não dá profundidade para que o afegão médio ele consuma, mas não questione, né, aquilo que está sendo feito. Aí o bicho vira top 10 ali por uma semana, duas, até ele lançar um novo produto dentro do mesmo contexto que vai ser top 10 do mesmo jeito, tá ligado? Top 10, top 10. Hum. Eu acho que a Netflix tem essa pegada assim. Às vezes você vê uma parada que é top 1 lá na Netflix, você diz, Netflix top 1, deve ser, ó, coisa de qualidade. Quando tu vai assistir, não é. É uma coisa bem mediana, é um roteiro simples, é um roteiro infanto-juvenil totalmente previsível, né? Um Eu tenho essa roteiro. impressão também, assim, eu tava até pensando algo parecido agora há pouco, porque eu tava cutucando aqui o Facebook, né? O Facebook e o Instagram, assim, um comportamento que eu vejo, assim, parece que o objetivo principal agora é criar um hype nas redes sociais, assim, sabe? Ah, tá fotinha aqui, fazer meme, criar meme, tá Exatamente. ligado? Exatamente. Então, eu acho que o negócio da Netflix virou um. Claro que depende do que seja, mas é quase um fale mal, mas fale de mim. É isso. Entendeu? Aí eles mesmos criam as Eu, figurinhas, eles tentam alavancar os memes, né? Então é um negócio assim meio estranho. Eu acho meio estranho. Dizendo, pô, a Netflix não tem essa preocupação, fala bem, não fala bem. E o público que mais dá público para a Netflix é o público que não questiona. Né? É a galera que consome por consumir. Se é bom ou se é ruim, ele não vai se questionar. Ele está assistindo só porque ele está no top 10, tá entendendo? eu acho que a Eu lembro. Netflix começa a se preocupar quando, por exemplo, eles lançam novas temporadas de alguma série ou continuação de algum filme que já foi sucesso de bater o top 10 no geral e a galera não liga. Não é comentado, não é falado, passa despercebido, aí morre de audiência. Aí eu acho que aí a Netflix começa a se preocupar e costuma cancelar as coisas, entendeu? Agora, É, se toda vez que Zack Snyder lançar um Rebel Moon ficar esse auê todo, seja pra falar mal ou pra falar falar bem, bem, é o Zack Snyder, é o Zack Snyder, ele é o vai Zack fazer Snyder. 200 milhões de filmes na Netflix. Pois é, É. pois Eu é. uso muito esse parâmetro, por exemplo, com aquele coreano lá, esqueci o nome, É do o Round Bezerra 6? lá. Round 6. Round 6 passou quase 2 meses top 1 ou top 10, né? Talvez mais tempo. Sim. Aí
eu não consumo conteúdo coreano, né? Muito assim. Aí eu digo, não, vamos ver Round 6 que tá no hype, né? É uma parada, top 10, todo mundo tá falando bem. Vamos assistir. Aí fui assistir Round 6. Não é, pra mim, do meu ponto de vista, não é aquela coisa toda. É uma Tu coisa não legal. gostou. É, mas não é aquele, que produção magnífica, estupenda. Ao ponto que eu, por exemplo, não tenho interesse algum em assistir a temporada de Round 6, tá? Porém, a Netflix vai lá, anuncia a segunda temporada, que está em produção, e faz um reality show baseado em Round 6. A galera tá Isso. lá dentro do Round 6, faz as provas de Round 6. O que é que acontece? Top 10 durante uma semana o reality de Round 6 e a série de Round 6 de novo. Porque o cara não se contenta em ver a série, a reality, vai assistir a série de novo. É Que é o só que você todo lembrar mundo. quando lançou o live action de Death Note. Death Note, o anime, bateu top 10 durante muito tempo Pois é. depois que o filme lançou, né? Porque era aquela época que a Netflix estava se popularizando, muita gente não tinha muito anime na Netflix, né? Não era algo Não. muito que a galera tinha muita opção de algo novo. Death Note o público geral não conhecia, o público geral assistiu o filme bateu top 10 de audiência na época e o pessoal foi atrás da obra original e gostou da obra Eles fizeram um original, efeito desse também entendeu? com One Piece, né? Quando lançou a live Também, action também. aí. A galera toda pra assistir o anime do primeiro, a primeira temporada, né? Do anime. Só que o One Piece ele já vinha de um fenômeno anterior, né? Porque a série, né, já estava fazendo bons números deles partirem realmente para o live action, né? Mas aí Sim. realmente quem tem o primeiro contato com a série, com certeza migrou para É. Acaba atraindo um público mais jovem que não acompanhava o anime, né? E agora passa a até acompanhar, porque né? é algo antigo, né? Tem É. poucos, né? Já tem uma transição de geração ali. Uma transição de geração forte, É. fortíssima. A Netflix é um mistério muito grande, porque de todos os streamings que surgiram, e muitos já morreram, né? É o que Muito já. mais passou por cima da carne seca da galera, porque tem muita gente sofrendo aí, né? Apanhando. Foi a primeira que implementou um negócio de proibir compartilhamento de senha. Deu tão certo que os outros estão começando a fazer isso também, né? Uhum. Então, os outros estão, que antes tinham tirado o conteúdo da Netflix, estão voltando a vender conteúdo para Netflix novamente. Ou seja, ela foi a primeira, começou a surgir um monte, a galera tá sofrendo, muitos streams já morreram, e os conteúdos que foram tirados delas estão voltando agora para Netflix. E ela tá sempre por cima da carne seca, é impressionante, porque o público da Netflix, como o Zod disse, é um público muito mais civil do que todos os outros streams. Mas é Todos o os que eu outros. falei, né? Porque eles têm essa análise de público e eles já começaram essa abordagem, né, a públicos específicos muito antes do que os outros streams, né? Dá para a gente imaginar assim, um exemplo como o resultado da Marvel, né? Que é o que a Marvel fez, né? Ela cultivou público para ela ao longo de 10 anos, né? E hoje a gente tem um público cativo que consome qualquer coisa que tem um selo Marvel, né? E E a lembre-se Netflix que vai fazer a antes mesma tudo da Marvel coisa. ia pra Netflix, viu? Antes tudo da Marvel ia para Netflix, exato. E aí a Netflix ela construiu esse legado aí, ela faz uma análise do público muito forte e ela produz conteúdos, podemos dizer, quase que infinitamente, né? Botar ciclicamente assim, né? Porque aí você vê que ele sempre está produzindo conteúdo com análise de público que vai ficar no top 10. Seja investindo em um dorama, uma produção coreana que seja popular, top 10. Seja investindo em alguma série dark com conteúdo inteligente para aquele público ali, tá lá, como aconteceu agora com esse Mistério dos Três Corpos, né? Isso, que é muito ruim. Que já falaram que não é isso.
também não tenho o menor interesse de assistir. Mas Muito tá ruim. lá, top 10, tá ligado? Pois é. Seja com animes, né, hypados, que eles fazem uma produção que vão ser top 10, como acontece com One Piece, ou algumas outras produções, enfim. Né? Eles têm uma análise de produto muito forte. E já lhe trago notícias ruins aí. Zack Snyder pretende fazer 4 ou 6 filmes desse universo aí de Rebel Moon. Ou seja, Mas isso aí, terceira velho, que é salada. quando eu vi o documentário ontem, eu cheguei a essa conclusão muito rápido. E ele gosta disso, entendeu? E eu acho, às vezes, que a intenção dele é deixar a coisa assim cada vez mais subjetiva é exatamente criar esse contexto de exploração. Porque olha só, a gente tem um vácuo gigantesco do robô, certo? O robô ele some no primeiro arco do filme 1, quando a galera sai do planeta, tá de uma forma. E ele só volta no final do primeiro ato do filme 2. Tem todo um intervalo ali de eventos, que na realidade é um espaço de tempo curto, né? Entre a saída deles do planeta e o retorno. Mas alguma coisa mudou drasticamente o robô, tá ligado? Então isso aí já cria um espaço para Zack Snyder trabalhar, seja lá o que for, contando uma história específica do robô. Porque dá a ele entender já que o disse, robô tava observando o pessoal lá, né? Vendo lá o comportamento deles. Exato, tem todo um ele já processo. disse que quer fazer quadrinho, animação, mas esse é o mesmo papo que ele teve com aquele filme ruim dos zumbis, pô. Mesma conversa. E ele fez a mesma coisa com o Sucker Punch, pô. Tem um universo expandido lá, já anunciou lá, citando grandes, já anunciou aqui, que consumiu tudo do universo expandido que ele criou de Sucker Punch. Que eu nem sabia que existia, segundo o Janus, explica melhor todo o contexto do universo lá, né? Que a menina tem umas paranoias lá, que ela, quando viaja nos momentos de dificuldade lá, ela vê mundos diferentes, no qual ela protagoniza, e que, segundo o Janus, ao longo dos curtas que foram feitos, sugere que aqueles mundos são dimensões e que ela tem tipo de poder de transcender as dimensões e incorporar um ser daquela dimensão específica. Tá ligado? Assim, coisa do Zack Snyder, né? Eu acho que assim que Do jeito focar. que tá, eu acho que ele vai criar até uma série de Rebel Moon ali depois. Uma série 293 episódios ao longo de 5 anos, sei lá. Vai explicar todo o universo. E é um tipo de obra que pega, assim, né? Que é uma. Você assiste, é legalzinho, que é bonitinho e tal, não tem muita profundidade, você não precisa se preocupar, assim, em interpretar o que os personagens estão querendo fazer de fato. É aquele filme da sessão da tarde. Você assiste pra relaxar. Só apreciar a cena, as cores. Porque é tudo muito superficial, né? Análise de público, né? É. Ele sofreu um pouco com o público que ele trouxe mais adulto para a galera que assistiu o Watchmen, ou as adaptações que ele fez para DC. Agora talvez ele esteja querendo abraçar um novo público, né? Ele tá querendo cair aí no É. enquanto juvenil, né? Tá Rapaz, querendo fazer conteúdo genérico da Marvel para todos os públicos. pra mim, Rebel Moon tem muita cara daquele filme que passa domingo à tarde antes do futebol na Isso. Globo. Ou na segunda-feira na Globo lá na tela quente, sei lá, qualquer coisa assim, Eu porque achei Você isso, passa o mas. resto da vida assistindo só de pedaço, né? Tá passando É, e tu assiste um minutinho ali, depois vai fazer outra eu tive coisa essa e impressão nunca vê. também. Você quer um filme que você quer só esvaziar sua mente, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com interpretar roteiro, interpretar nada. É assistir ali, ver a pancadaria explodindo e pronto. A impressão que eu tive foi essa. mas se ele tiver a coragem de entregar o roteiro para outras pessoas e ele ficar só na direção, eu tenho certeza que pode vir filme bom por aí. Agora, se ele ficar nessa de, minha cabeça, meu mundo, a história que eu criei, que eu quero fazer, não sei o que, vai ficar Isso tudo aí, eu nesse acho que para isso nívelzinho aí. precisaria de um reboot aí nesse negócio. Ele É porque já. agora vai para um nível maior, né? Porque assim, se eles vão sair da vila, né? E vão atacar direto o Imperium, né? Digamos assim. Então assim, a gente já vai para outros ambientes, né? Outros planetas
outras formas de abordagem. Vai ser o quê? Um filme de espionagem? Vai ser um filme de infiltração? Né? Como é que vai ser explorado isso? Não vai ser um filme mais de resistência, né? De um ataque direto. Então, são outras formas de se contar a história, outros ambientes. Esse chroma key safado que já estava no primeiro filme não dá mais. Que aqui no segundo foi usado menos, mas foi usado, né? Não dá mais. Então, se ele der uma simplificada na história, né? Não der uma complicada, fica melhor, né? Nesse resgate da princesa, digamos assim. Porque por ordem seria o resgate da princesa e o fim do Império, né? Se for em 4 filmes. Se for em 6, aí, meu amigo. É 2 pra resgatar a princesa e 2 pra derrotar o Império. Aí, meu amigo, vai terminar em 2030 essa franquia. Ele já fez a previsão do filme 3? Não. Porque eu não Porque sei nem se. aparentemente. Não sei nem se o dos zumbis vai ter continuação, né? Eu não ouvi nada falar sobre aquela franquia dos zumbis. O Ele qual? morreu. Do, do, do Da roubo invasão lá lá. de Las Vegas? Isso. Porque teve o spin-off que parece que não foi nem ele que fez, que era do Arrombador de Cofre, né? Que se É. passa antes. Aí a continuação seria com ele, que seria o zumbi restante que tava no avião, né? Que infectou lá outra pessoa, tal, não sei o quê. Então, rolaria alguma continuação desse universo. Que até agora ia ter animação também, ninguém sabe pra onde foi essas coisas, entendeu? Zack Snyder tem esse negócio. Por isso que eu fico com o pé atrás com esse negócio de universo compartilhado. Toda vez o pessoal cresce os olhos pra isso. Eles fazem um filme, esse filme faz sucesso, aí eles crescem os olhos e, não, vamos fazer spin-off de um monte de personagens. Fizeram isso com o John Wick agora. Não necessariamente é garantia de qualidade, né? Já fizeram a série do Continental, vão fazer o spin-off lá com a Ana de Armas, a bailarina. Aí tudo hoje em dia que faz um sucesso, a galera quer fazer uma porrada de obra paralela. É quadrinho, é animação, é série, Quer é saturar, filme. né? Aproveitar o máximo que puder, né? Pois é. E Zack Snyder ele já vem com isso de agora, né? Já prometendo isso de agora. Aí parece que o dos zumbis morreu, ninguém mais comenta nada daquela franquia específica. E agora a onda é Rebel Moon. Só que aí recebe uma enxurrada de crítica negativa. Mas a Netflix não se importa com crítica, se importa com a audiência, né? A audiência tá sempre em alta aí. Beleza. Aparentemente, por mim, eles davam mais um filme e pronto. Ó, nesse próximo filme, meu amigo, você vai ter que encerrar isso aí. Você vai ter que resgatar essa princesa e derrotar esse império. Beleza? E botar esse robô pra lutar aí. É. Botar esse robô pra. Parece que é o Anthony Hopkins, né? Que fala o robô. Sei, nem vi. Eu tinha Não, visto. quando a galera fez o teste, porque quem Ah, interpreta é um cara lá e a voz é desse cara. Mas quando ele recebeu os textos, né? E as gravações para ele entender a dinâmica, né? Contrataram o Anthony Hopkins para gravar as falas para ele. Aí tá. a- digamos, o contato que ele teve, né, para o desenvolvimento da interpretação do robô foi através de gravações do Anthony Hopkins fazendo falas do robô. Pra mim não fez diferença porque eu vi dublado. Então, eu só soube que era o Anthony Hopkins porque eu vi no IMDb. Mas por mim. Tem Que eu... no documentário também. Assista, pô, o documentário é legal, 28 minutos. Assim, opinião pessoal, né? Como criador, desenhista, roteirista, porra toda que a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Eu acho muito interessante, sabe? Porque você vê assim um pouco do processo criativo, né? De um diretor, da construção, eu acho assim, eu acho bem interessante assim, né? Para a pessoa que tem essa intenção, né? De produzir alguma coisa, seja para quadrinhos, né? Seja livro, eu acho bem legal. No geral, making-offs são muito bons. São muito legais. Dessa ótica que Isó tá falando, certo? Eu não gosto é quando eles fazem uma parada que é muito mais marqueteira do que realmente mostrar bastidores. Por exemplo, essa série que teve de Kojima na Disney Plus, que eu não sei nem se veio pro Brasil já oficialmente. Mas é um monte de amigo babão de Kojima falando bem dele. Eu não queria ver isso.
Eu queria ver como foi que ele desenvolveu o Death Stranding. E não é isso. Entendeu? Não é legal. Ah, vamos entrevistar um monte de amigo babão de Kojima. Não, não quero ver isso. Não quero ver pessoas elogiando Kojima e Kojima promovendo a própria série. É isso que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver os bastidores, como foi que ele fez a captura de movimentos, gravação dos atores, produção do jogo, desenvolvimento dos cenários. É isso que, por exemplo, é isso que eu gostava dos making-off de Star Wars. Episódio 1, 2 e 3. Eram fenomenais. Ou os making-offs os mais antigos, quando mostrava como eles faziam as gravações do episódio 4, 5, 6, lá nas coisas que eles faziam, criando, né, os ambientes lá em miniatura para destruir, para explodir, isso tudo legal, entendeu? Então, making off no geral, quando é mostrando mesmo como é feita a parada, é sempre bacana. Isso quando não tem algo assim, uma tecnologia revolucionária ou uma cena que foi muito difícil de filmar e o público não entende como aquela cena foi gravada e no making off mostra como foi gravado, você fica, caramba, então isso aqui não foi 100% tela azul, né? Eles criaram um cenário e misturaram com tela azul e botaram, sei lá, alguma coisa para rodar, para girar. Essas coisas são interessantes de se ver. São bacanas. Eu não gosto é quando é babação, aí fica sem graça. Que aparentemente, do jeito que você falou, Zod, não é 100% babação, né? É uma mistura de mostrar muita coisa de bastidor mesmo, né? Eu não senti como uma aberração, né? Realmente, assim, é o processo de criação mesmo, né? É tanto que ele é um documentário curto, ele tem 28 minutos, e ele tem os pontos realmente ali mostrando o trabalho de criação de cada elemento. Por exemplo, armas. Aí é o contexto só de como eles elaboraram as armas, tá ligado? É um negócio, uma parada. Essa parte tá interessante que mostra um pouco de megalomania do Zack Snyder, né? O cara pega e faz o design das armas, desenha, aí os caras fazem no molde lá, com resina, numa impressora 3D, e tem que passar pro Zack Snyder para ele sentir o molde da arma, tá ligado? Ou então, na outra parte, lá no começo, a gente tem que juntar a galera e ele faz a análise de todo o storyboard, né? Para ver se funciona. Ele com outro cara lá, o Zack Snyder, ele analisa pessoalmente o storyboard para ver se está funcionando, se está funcionando. Ele sempre está participando. Mostra, no fundo, né? Mostra realmente essa participação profunda dele em todas as etapas de criação, tá ligado? Mas não é babado, é um conteúdo bem técnico. Que é como o caso de Star Wars, né? Ele fala de uma maneira bem técnica de todo o processo que o George Lucas teve para fazer o Star Wars acontecer, né? Principalmente o 1, né? Que o 1 foi bem difícil dele gravar, né? Porque ele não tinha orçamento. Tanto que você sente até a armadura do Darth Vader, né? Que o 1 é totalmente diferente do que vai tratar. Que a galera Isso. pagou um cara lá para polir a armadura. Mas é muito bom o documentário, pode assistir, é divertido. Eu gosto muito. Exatamente. Exatamente. E outra prova que, assim, o Rebel Moon chegou, mas também não conseguiu destronar outras coisas, né? É que Fallout ainda continua muito bem falado, apesar de ter estreado tudo de uma vez, né? Muito ainda comentado, muito citado, muitos vídeos na internet comentando, o Instagram só dá Fallout, e Twitter também ainda só dá Fallout. E Rebel Moon meio que chegou, algumas pessoas comentaram, mas assim, não foi aquela repercussão toda, isso eu digo fora da Netflix, né? Fora da audiência da Netflix. Tô dizendo assim, repercutir nesse mundo de fora aí. Fallout ainda continua em alta, né? Digamos assim. É difícil. Muito difícil. Então é isso, senhores. Esquecemos de alguma coisa aí de comentar? Eu acho que não. Que o meu já É, foi. até então, Finalmente, acho que tocamos em todos os pontos pertinentes, né? finalmente a Cora mata o cara lá. Dessa vez corta a cabeça dele pra garantir, né? Né? Vai que ele volta só a cabeça É, aí vai botar que nem o Freeza, pô. de um robô aí mecânico, né? Não sem corpo, sem morte.
E morreu o namorado dela e novamente não existem os 7 samurais, né? Não conseguem, né? Eu ia até falar nisso, né? Parece que o contexto dos Sete Samurais ele foi finalizado aí, nesse confronto aí, né? O que vai vir aí dessa guerra aí para fazer a volta. Não sei mais se é bem os Sete Samurais. Pois é, e o pior é que eu consigo enxergar. Eu consigo, em vários momentos, consigo enxergar o universo de Star Wars nessa história toda, entendeu? É complicado isso. Como ele não teve nem vergonha, sabe? Nem vergonha de Uhum. esconder É isso. igual a precisão dos caras, que é a mesma do Stormtrooper. Não acerta nada nunca. Você Isso. só vê os feixes de laser voando pra todo lado. E aquela cena que os tanques chegam lá é muito parecida com a invasão que tem no Star Wars. Não lembro qual é o filme agora. Do planeta do Jar Jar Binks lá. Bem parecido, só cada um com sua característica, né? Mas bem os caras do lado, com um tanque no meio. Aí tem alguém que vai lá destruir o robôzão. Tem uma pegada. Pois é. E provavelmente Star Wars não teria continuação, né? Aí seria provavelmente um desfecho estilo Rogue One, né? Onde a maioria ou quase todos, ou todos os protagonistas morreriam, mas no final conseguiriam se livrar da opressão do Império e tal. Mas mesmo assim entra aquela questão, né? Você se livra do Império agora, mas logo em seguida vem outro, né? Outra nave, outro não sei o quê. Porque o Império não foi destruído totalmente, né? Então, dependendo do período em que se passa, claro, a história, né? Então, não sei o que é que se passava na cabeça do Snyder quando ele pensou nessa história, né? Então, vamos ver o que é que vai vir aí. Eu tô curioso. É como eu sempre digo, gente. Às vezes eu posso até não gostar de alguma coisa. São poucas coisas que eu assisto que eu dropo e não assisto mais as continuações. Mas eu gosto de ver até o final, entendeu? Eu fico curioso para saber até onde vai, por pior que seja. Eu gosto de deixar o autor desenrolar isso aí. Por isso que eu queria ver o que seria a Liga da Justiça do Snyder até o final, entendeu? Mas quero ver. Mas pelo menos encerrar no terceiro, né? Não precisa de 6 filmes, né, Snyder? Pelo amor de Deus. Terceiro, estourando assim, quarto filme, né? Você grava dois juntos aí. Grava uma coisa muito grande, divide em 2 filmes, tá bom, né? Tá bom. Então é isso. Agradecer aí Bruno Brunet e João Osório. Já estamos muito tarde da noite aqui. Já começamos tarde e vamos terminar a tarde aí. Obrigado aí por terem tido paciência de assistir esse filme quase intragável, né? Estou aqui para assistir todos que vierem a seguir, tá? Vou assistir tudo para falar mal ou bem. Vai que de repente acontece um milagre. É, né? Tem isso também. Mas é isso aí. Então, eu fui na expectativa achava disso. Quando eu assisti a primeira vez, né? O primeiro filme lá. Achei que seria uma pegada simples, mas mais bem elaborada, mas é isso aí. Vamos ver o que é que sai no terceiro quando sair. Pois é. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Galera, até Falou. Tchau, mais. tchau.